Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre termologia, nossa aula número 2. Então hoje vamos continuar nossos estudos da termologia, mas não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os colegas e também podem deixar algum comentário aí se tiver alguma dúvida. Então vamos falar e dar continuidade ao nosso assunto de termologia. Então, para isso, vamos relembrar alguns conceitos que falamos na aula anterior. Quem não assistiu a aula anterior, eu vou deixar o card com o link da aula anterior. Aí vocês podem clicar e assistir a aula número 1 antes de assistir essa aula número 2. Mas quem já assistiu, vamos continuar. Então, temperatura, ela é a grandeza física que determina o grau de agitação das moléculas de um corpo ou sistema. Então, nesse esquema aqui embaixo, eu tenho duas situações. Aqui seria um corpo frio, com a temperatura baixa, e aqui um corpo quente, com a temperatura alta. Então você observa que as moléculas de um corpo que está com a temperatura mais baixa, elas tendem a ter uma movimentação menos agitada. Então o grau de agitação delas é bem menor. Então aqui você observa que elas estão mais próximas umas das outras e o movimento lento. Nessa situação aqui, segunda, nós temos um corpo onde as moléculas estão mais agitadas. Por isso que elas estão também mais distantes umas das outras. Então aqui você teria a situação de um corpo mais frio e outro mais quente. E aqui também nós temos o exemplo aqui, ó, de uma pessoa tentando verificar a temperatura utilizando o seu tato, a sensação térmica da pessoa. Mas será que essa sensação térmica ela é um bom medidor de temperatura? Então, no dia a dia, nós sempre utilizamos a questão da sensação térmica até para nos proteger de encostar em algo muito quente. Mas isso no dia a dia não nos dá uma informação precisa da temperatura. Então, o conceito da temperatura ele é associado à sensação térmica de quente e frio, o que pode gerar estimativas equivocadas da temperatura. Então, o tato não é muito bom para a gente ter uma estimativa correta. A sensação térmica ela é a percepção da temperatura pelo indivíduo, que é influenciada pela temperatura ambiente e também por outros fatores, como o estado de saúde da pessoa, a umidade do ar, a velocidade do vento. A sensação térmica também varia de uma pessoa para outra, e até mesmo a pessoa pode ter sensações térmicas distintas em uma mesma situação. Assim, a sensação térmica não é um indicador preciso para decidir a condição térmica em um sistema. Então, a sensação térmica ela não é um indicador preciso. Então, a gente precisa de ter indicadores mais precisos para a gente determinar a temperatura. Então, para medir a temperatura, nós vamos utilizar algumas grandezas físicas que são mensuráveis, que podem ser medidas e variam de acordo com a temperatura. Entre elas estão o volume do líquido, então podemos determinar a variação do volume do líquido e associar com a variação de temperatura, o comprimento de uma barra, nós temos a resistência elétrica de um fio, também podemos utilizar, a pressão de um gás a volume constante, entre outras. Então, qualquer uma dessas grandezas pode ser usada para avaliar indiretamente a temperatura de um corpo. Então, aqui no exemplo, eu tenho duas barras e aqui seriam, aliás, na verdade, seria uma barra em duas situações diferentes. Então, inicialmente, essa barra a gente vai determinar uma temperatura T0 e ela tem um comprimento que a gente vai chamar de L0. Então, submetendo essa barra a um aumento de temperatura, então a temperatura dela agora aumentou de T0 para T e o seu comprimento também aumenta. Então, em relação ao comprimento, a dilatação que ocorreu nessa barra, nós podemos determinar a temperatura, o quanto a temperatura aumentou. Então, isso aqui é possível fazer essa medida fazendo a comparação do comprimento da barra. Então, como citei aqui, em uma das situações. Mas podemos ter outras situações também. E para exemplificar outra situação, a gente vai analisar aqui esse instrumento aqui que é chamado de ebulidor de Franklin.
Então aqui a gente vai analisar a dilatação do líquido que está inserido dentro deste recipiente que é totalmente fechado. Então o ebulidor de Franklin, ele é constituído de dois bulbos de vidro. Você tem um inferior e outro superior, que estão totalmente vedados e separados em duas regiões conectadas por um tubo. Então aqui você tem um tubo. Em seu interior temos geralmente o álcool, que é um líquido muito volátil, e aqui para a gente poder visualizar, a gente coloca uma cor, um corante para a gente enxergar lá o álcool. Então aqui é o ebulidor de Franklin. E eu vou mostrar para vocês esse ebulidor que eu tenho um aqui. Eu vou apresentar aqui para vocês. Ó. Então o ebulidor de Franklin, ele é esse recipiente aqui, ó, contendo o líquido, e quando você segura aqui, ó, que a sua temperatura, a temperatura do nosso corpo é maior do que a do líquido que está aqui dentro, ele vai aquecer a temperatura desse líquido, e devido a esse aumento de temperatura vai ter também um aumento de pressão que vai fazer com que o líquido seja empurrado para cima. Então aqui você observa a dilatação do líquido. Então, com essa dilatação nós podemos determinar a temperatura que foi a causadora dessa dilatação. Então, isso aqui é um ebulidor de Franklin. Aí, quando a temperatura aqui começa a diminuir, o líquido começa a retornar para essa região. Então, se eu aquecer aqui em cima para acelerar o processo, você vai observar que o líquido volta lá para aquela região. E ele só vai para lá quando a gente vai aqui, aquece, aumentando a temperatura e o líquido começa a subir. Então chamamos de ebulidor de Franklin. Ele usa aqui a propriedade, uma das propriedades físicas, né, que podemos fazer uma medida e determinar a temperatura. Ebulidor de Franklin. Então voltando aqui, ó, então o ebulidor de Franklin, ele também possibilita essa comparação da temperatura, mas também não é um medidor muito bom, porque não tem nem como a gente dizer o valor da temperatura. Temos outros equipamentos que também utilizam outras propriedades físicas de alguns materiais para a gente poder comparar a temperatura. Então, por exemplo, aí eu tenho um termopar. O termopar ele é um sensor de temperatura que compreende dois pedaços de fios dissimilares unidos em uma das extremidades. Ou seja, você tem dois fios diferentes. A princípio, o termopar ele pode ser confeccionado com dois metais quaisquer. Porém, devido a diversos fatores, entre eles até o custo, o ponto de fusão e a facilidade de produção, já são oferecidos aí no comércio algumas combinações padrões. Então aqui você tem alguns exemplos de termopar. Termopar ele é utilizado como sensor de temperatura e geralmente em equipamentos que a temperatura não pode ultrapassar determinados níveis. Então você tem que ter esse sensor para ele esfriar ou até mesmo esquentar se for necessário. Então ele vai ser um controlador de temperatura. Então para mostrar a vocês um termopar, uma situação que pode ser utilizado o termopar, nós podemos ver o termopar também aqui na situação de um relé térmico ou interruptor térmico, que eu vou apresentar aqui para vocês. Então aqui eu tenho um interruptor térmico. Esse interruptor térmico nós podemos produzido pelo site web mecauto.com, e ele vai ser uma animação desse interruptor térmico. Então aqui você tem um interruptor térmico, que o pessoal também chama de relé térmico. Aqui eu tenho uma ventoinha ou um ventilador e a bateria que vai alimentar o sistema. Então esse interruptor aqui, ele vai fazer com que essa ventoinha seja acionada quando a temperatura atingir determinado valor. Então vamos observar esse funcionamento. Então, internamente eu tenho aqui uma lâmina bimetálica, que seria uma lâmina formada por dois metais, e quando a temperatura aqui, no caso, atinge cerca de 100 graus, essa lâmina bimetálica ela aciona o sistema elétrico, fazendo com que o ventilador, né, o sistema de arrefecimento aqui, seja acionado para poder diminuir a temperatura. Então você tem aqui um sensor térmico que ele vai acionar quando atinge determinada temperatura. Então quando esfria, ele desliga,
quando esquenta, ele liga. Então aí é um exemplo de um termopar, uma situação de um termopar também. Não é exatamente um termopar, mas é uma seria uma situação semelhante, né? Termopar a gente vai encontrar em outros equipamentos, mas eu não encontrei uma animação, trouxe essa do relé térmico. Então aqui vimos essa situação do termopar que utiliza uma grandeza física, no caso ali de materiais distintos, onde a gente vai fazer uma comparação e ter uma medida de temperatura. Vamos ver aqui outra situação. É a câmera termográfica. Essa câmera termográfica ela é capaz de captar imagens emitidas através da radiação infravermelho. Todo corpo que possui uma temperatura acima do zero absoluto emite luz infravermelha. Então aqui você observa que esses pontos mais alaranjado e puxado para o vermelho são os pontos onde temos temperatura maior. Os pontos azulados, de azul aqui, são os pontos de temperatura menor. Então aqui você observa que nas extremidades do corpo humano a temperatura é menor. Na parte central você vai ter maior temperatura. E hoje temos esses equipamentos aqui, ó, que é a câmera termográfica, que ela pode medir a temperatura sem precisar do contato. Até mesmo você pode usar, quem já viu os filmes aí, você tem várias situações que você consegue determinar até quantas pessoas tem numa casa apenas analisando fazendo essa análise da radiação infravermelho dos corpos que estão lá na casa, devido ao infravermelho ser uma onda eletromagnética e esse equipamento consegue captar essa onda eletromagnética e transformar em informações. Então você também tem outro equipamento que podemos utilizar para determinar, medir a temperatura. E aqui são os mais conhecidos. Você tem o termômetro de mercúrio, que hoje em dia ele não é mais vendido. Temos aqui o termômetro digital, que encontramos nas farmácias. Temos esse outro aqui que agora a gente tem que ser medida a nossa temperatura, né? Aferida a nossa temperatura sempre que entramos em um estabelecimento comercial para verificar se estamos com febre e suspeita de Covid. Então, esse aqui é o mais utilizado porque ele realiza uma medida rápida e sem contato. Esse outro aqui eu preciso de ter o contato e demora cerca de 1 minuto para a gente poder medir a temperatura. Esse aqui também tem que ter o contato e demora um tempinho, mais de 1 minuto, para a gente poder medir a temperatura. Esse outro aqui é outro termômetro utilizado em situações mais na indústria, para a gente determinar temperatura maiores. Aqui utiliza as lâminas bimetálicas, a dilatação do metal, para poder verificar, né, e determinar a temperatura. Então, são alguns instrumentos que nós utilizamos. Agora, todo termômetro, para a gente poder medir e determinar um valor específico, nós precisamos de conhecer a escala termométrica. Então, a escala termométrica ela é composta por vários valores, né, que foram estabelecidos de forma arbitrária, a partir de pontos chamados pontos fixos da água, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Então, construir uma escala termométrica ela é relativamente fácil. Por isso que com o desenvolvimento dos estudos em termologia lá no século XVIII, existiam cerca de 40 escalas termométricas, todas sendo utilizadas. Hoje, as escalas utilizadas são apenas três. São as escalas Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então, a escala termométrica é o quê? Vai ser esses números, essa representação aqui numérica que vamos utilizar para determinar a temperatura. A nossa é a escala Celsius, mas vamos estudar também a Fahrenheit e a Kelvin. Então, para explicar ainda um pouco melhor sobre os pontos fixos da escala termométrica, temos essa imagem aí, ó. Então, aqui eu tenho uma situação que está ocorrendo a fusão do gelo. Então, você tem aqui o gelo derretendo e outra situação que você está observando a ebulição da água. A ebulição da água.
Então, essas duas situações são situações em que ocorre a mudança de estado físico. No caso aqui da água do estado sólido para o estado líquido e da água do estado líquido para o estado gasoso. Então, chamamos de fusão quando é do sólido para o líquido e ebulição quando é do líquido para o gasoso. E é observado na prática que quando uma substância encontra-se em alteração, em mudança de estado físico, enquanto ela está mudando o estado físico, a temperatura do sistema ou da substância permanece constante. Então a temperatura vai permanecer constante enquanto a substância estiver mudando o estado físico. Então, se a gente faz um experimento e pegamos lá vários cubos de gelo, colocamos no recipiente e formos medir a temperatura com um termômetro na escala Celsius, nós vamos verificar esse valor aqui abaixo de zero, vai ser uma temperatura negativa. Só que no decorrer do tempo, esse gelo vai aumentar a temperatura e vai chegar um momento que ele vai atingir os 0 graus Celsius. Aí, a partir desse ponto, você não vai observar mais o aumento de temperatura. A temperatura vai ficar constante, vai ficar fixa naquele valor, até o gelo derreter totalmente. Depois que o gelo derreter totalmente, e se a gente continuar fornecendo calor para esse sistema, então nós vamos observar que a temperatura vai aumentar novamente e vai chegar outro momento em que a temperatura vai ficar fixa, vai ficar constante. Quando é que isso vai acontecer? Quando chegar no ponto de ebulição da água. Então, aqui no estado da transformação do líquido para o gasoso, também você vai observar que a temperatura nem aumenta nem diminui, ela vai ficar fixa naquele ponto. Então, esses dois pontos em que a temperatura não aumenta nem diminui, que fica fixa, quando ocorre mudança de estado, isso sempre vai acontecer, então chamamos de pontos fixos. E para o gelo, que no caso a água, né, nós vamos utilizar esses dois pontos como referência para construir uma escala termométrica. Então foi isso que foi utilizado por alguns cientistas. Então, a escala Celsius, que foi construída em 1742 pelo físico e astrônomo sueco Anders Celsius, ele adotou para o ponto de gelo ou ponto de fusão de gelo o valor de zero. E para o ponto de ebulição da água, ele adotou o valor de 100. Então, aqui na escala Celsius, nós temos o primeiro ponto fixo, é o 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão do gelo, e o segundo ponto fixo, 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. Então, nós temos aqui o primeiro e o segundo ponto fixo. Nós também temos aqui, ó, outra escala que é conhecida como escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit ela foi construída em 1727 pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit. Ele adotou zero para a mistura. Observe a diferença agora. Ele adotou zero para a mistura água, gelo, picado e sal. E 100 para a temperatura do corpo humano. Ele não adotou os pontos para ele, os pontos de referência, não foi o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, mas foi a mistura, a temperatura de mistura da água com gelo picado e sal e a temperatura do corpo humano. Mas se a gente pegar essa escala e fazer essa referência com o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, nós vamos encontrar esses valores aqui, ó. 32, que é o primeiro ponto fixo na escala Fahrenheit, e 212 graus Fahrenheit. Então, abaixo de 32 teremos água no estado sólido. Entre 32 e 212 teremos água no estado líquido. E acima de 212 nós vamos ter água no estado gasoso. Então, aqui é a escala Fahrenheit. Então, ela é bastante diferente da nossa escala. Mas sempre existe uma correspondência entre essas escalas, que nós vamos ver na próxima aula. E a terceira escala é a escala Kelvin, que foi proposta em 1864 pelo físico e engenheiro irlandês William Thomson, o qual também era conhecido como Lord Kelvin. Ele acreditava que era necessário uma escala termométrica que pudesse atribuir a um material uma total ausência de movimentação de suas partículas, ou de suas moléculas, o que ele chamou de zero absoluto. Então a escala Kelvin, ele
ele queria, né, que o zero na escala dele fosse o referente à situação em que as partículas elas estivessem sem movimento, né? Sem movimento. Por quê? Porque nós vimos logo no início que a temperatura ela mede a agitação das moléculas. Então, enquanto tem agitação, você tem um valor de temperatura. Então, quando na situação em que aquelas moléculas, aquelas partículas não se movimentam mais, estabilizam e ficam paradas, aí você teria a situação de temperatura zero. Isso para a escala Kelvin. Para a escala Kelvin. Então a escala Kelvin não admite valores negativos. A menor temperatura na escala Kelvin é o zero Kelvin. Então você tem aqui o primeiro ponto fixo em comparação com a nossa, que é o ponto de fusão do gelo. Nós temos aqui, ó, 273 kelvins. E o segundo ponto fixo, que é o ponto de ebulição da água, nós vamos encontrar na escala Kelvin 373 kelvins. Então aqui tem o primeiro ponto fixo e o segundo ponto fixo. Observe que cada escala, a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin, ela tem valores diferentes de referência para o ponto fixo. Mas esses valores, eles são existe uma relação entre eles, que nós vamos ver na próxima aula. Para finalizar a aula de hoje, nós vamos fazer uma questão do Enem, vamos responder aqui com vocês. Sempre eu vou trazer questões do Enem para a gente estar exercitando e se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Então vamos ler aqui comigo. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Então, no dia a dia, nós usamos essas palavras, calor e temperatura. Só que às vezes, muitas vezes, né, na verdade, nós utilizamos de forma diferente do termo correto mesmo científico delas. Então, na linguagem corrente, calor, ele é identificado como algo quente. Então, isso na linguagem corrente, que seria no dia a dia, a linguagem coloquial. A calor vai ser algo quente. Então a gente sempre diz que algo está quente, então é porque tem calor lá, né? E temperatura, também de maneira no dia a dia, né, na linguagem corrente, a temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Então essas duas definições aqui não são as definições do meio científico, as definições corretas, são as definições que no dia a dia nós utilizamos. Calor é algo quente e temperatura seria a quantidade de calor de um corpo. Então, esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Então, do ponto de vista científico, agora do ponto de vista científico, preste atenção. Que situação prática mostra a limitação desses conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Então, esses conceitos corriqueiros que a gente utiliza de calor e temperatura, ele não consegue explicar todos os fenômenos físicos. Então, aqui você vai ter 5 fenômenos e um deles, esse conceito aqui, do jeito que a gente usa, não consegue explicar. Então, é exatamente isso que a questão está pedindo. Então, vamos ver a letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. Isso é correto? É. Porque quando ele está fervendo, quando a água está fervendo, você vai observar aí a ocorrência de mudança de fase, do líquido para o gasoso. E vimos ainda agora que quando ocorre mudança de fase, a temperatura permanece constante. Então essa afirmativa está correta. Mas está correta para o termo científico. Mas para o termo que nós utilizamos na linguagem corrente, isso consegue ser explicado? Então vamos ver aqui. Ó. Na linguagem corrente, temperatura seria a quantidade de calor de um corpo. Então, a temperatura ela poderia ficar constante, se a gente usar esse termo aqui corrente, no dia a dia, ela poderia ficar constante durante o tempo que está fervendo? Não, porque enquanto está ganhando calor, né, no sentido do dia a dia, você está vendo o que? Está ganhando temperatura. Então, a temperatura seria essa quantidade de calor que o corpo está ganhando. Então, a temperatura, nesse sentido aqui, como quantidade de calor de um corpo, não consegue explicar a letra A. Então, aqui vai ser já a nossa resposta correta, a letra A.
Mas vamos ver as demais. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Essa situação está correta? Sim, dá para ser explicado. Por quê? Porque a gente observa aqui ó, que a temperatura está relacionada com algo quente e a gente tem essa sensibilidade de testar com a nossa mão se está quente ou frio. Então aqui a temperatura está relacionada com algo quente. Aí o sentido está correto. Letra C. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. Correto também. Então, na medida que você aquece uma panela com água, usando o fogão, você vai observar o aumento da temperatura. Então, está correto também. D. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. Então, se eu tenho água quente em uma caneca e quero esfriar, eu posso ficar jogando de uma caneca para outra. Então, quando eu faço isso, eu vou diminuir a temperatura. E nesses conceitos da linguagem corrente, a temperatura pode ser usado, né? Esse conceito aqui para a temperatura. E a letra E. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água em seu interior com menor temperatura do que a dele. Então, um forno pode fornecer calor, né? Então, calor aqui ó, como algo quente, né? Para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que ele. Também está correto. Então, na linguagem coloquial de calor e temperatura, podemos explicar a letra E, D, C e B, só não conseguimos explicar a letra A. Então, a resposta correta é a letra A. Tá, pessoal? Então, a nossa aula termina aqui. Bons estudos e até a próxima. Até mais.